Linguagem C, aula 14, professor Anderson Diniz. O código integral deste programa está disponível neste site. Programa que faz o armazenamento de números. Neste programa utilizaremos o código ASCII. Para representar o caractere O com acento, podemos usar o número hexadecimal A3 ou o decimal 163. Para representar AN, podemos utilizar o hexadecimal C6 ou o decimal 198. Para representar o caractere A com acento agudo, podemos utilizar o hexadecimal A0 ou o decimal 160. Temos aqui variáveis do tipo inteiro. Variável num é um vetor com 11 elementos. Neste programa, o usuário vai digitar 10 números para serem armazenados nessa variável num, tá? Porém, o número 0 eu não vou utilizar, por isso eu declarei aqui a variável com um elemento a mais, tá? Porque aqui, dessa forma, ela vai de 0 a 10. Porém, o 0 eu não vou utilizar, então eu declarei com um elemento a mais. Em seguida, o usuário vai fazer uma pesquisa. Ele vai digitar mais um número e o programa vai verificar se aquele número foi armazenado. Se o número foi armazenado, o programa vai exibir qual é o índice da variável num em que aquele número da pesquisa foi armazenado, tá? Então, por exemplo, vamos supor que na segunda vez o usuário digitou o número 7. Então, na variável número vai estar lá no número 2, vai estar guardado o valor 7. E aí, o índice é qual? O índice é 2, tá? O índice é 2, porque o número 7 está guardado na variável num2, tá? Então, isso aqui é que seria o índice que nós vamos trabalhar, tá? E temos aí um contador que vai ser usado dentro da função for. Aqui eu exibo o título do programa, armazenamento de números. Utilizando a função for, eu vou fazer a leitura dos números que o usuário digitar, tá? Então, for vai de 1 a 10. Eu vou pedir para o usuário, digite o número 1, digite o número 2 e assim por diante, tá? E quando o usuário digita um número e aperta Enter, esse número é guardado dentro da variável num, que é um vetor. Porém, ela é guardada no índice que está o contador, tá? Se o contador estiver no número 1, vai guardar na variável num1. Se o contador estiver no número 2, vai guardar na variável num2, tá? E assim por diante. Em seguida, eu peço ao usuário, digite um número para verificar se ele está armazenado, tá? Aí o usuário vai digitar um número que ele quer saber. Esse número vai ser guardado dentro da variável pesquisa, tá? Vamos fazer um exemplo em que o usuário digita aqui na pesquisa 7, tá? E um exemplo em que o usuário tinha digitado no número 1 o valor 9. No número 2, ele digitou o valor 7
e no número 3 ele digitou o valor 12, tá? Aí na pesquisa ele digita o valor 7. Esse valor foi armazenado? Sim, ele foi armazenado no índice 2, tá? Então, é justamente isso que o meu programa vai retornar. Ele vai retornar o seguinte: o número 7 está armazenado no índice 2, tá? Ele precisa continuar depois que ele já achou o número? Não precisa, tá? Se ele já achou o número no índice 2, ele não precisa passar para o índice 3, 4, 5 até o 10, tá? Se ele já achou, o objetivo já está cumprido, tá? Então, eu preciso pensar também na eficiência do meu programa. Ou seja, vamos supor que o programa tem 1 milhão de números armazenados, né? E eu quero encontrar só um número lá, ó. Quero encontrar o número tal. Então eu preciso pesquisar o 1 milhão toda vez que eu fizer uma pesquisa, tornando o meu programa mais lento? Não, eu não preciso. Eu preciso pesquisar somente até encontrar aquele número. Depois que encontrou, eu posso sair dali, não preciso continuar a pesquisa, tá? Então isso é chamado de eficiência. O programa vai ficar mais rápido, vai ficar mais eficiente, tá? E como que eu torno o programa mais eficiente? Colocando essa condição aqui, ó. Enquanto o índice for igual a zero, tá? Por quê? Porque o índice, o valor inicial dele é zero, tá? Porém aqui, ó, quando ele encontra, ele pergunta se o número da pesquisa for igual a algum número que está armazenado em algum vetor, né, em algum índice. Se os dois forem iguais, ou seja, se o valor que está aqui, ó, do vetor, ele está no vetor 2, tá? Foi igual ao valor da pesquisa, que é o 7, digitei pesquisa 7, e o número armazenado no vetor 2 é 7 também. Se os dois forem iguais, o que ele faz? Ele copia o valor do contador, que é o 2 aqui, ó, tá no índice 2, né? Então o contador está no 2. Contador 2, ele vai copiar para o índice, tá? Então, ou seja, ele vai me mostrar que o número está no índice 2, tá? Então aqui eu faço essa pesquisa enquanto o índice for zero, tá? Ou seja, enquanto o índice for zero, significa que ele não encontrou nenhum número na pesquisa. Por quê? Porque o índice está valendo zero, tá? E ele só vai entrar aqui, só vai colocar um número diferente no índice se ele encontrou algum número, tá? Se o da pesquisa foi igual ao número que está na variável num, tá? Então, se ele encontrou algum número, o índice vai deixar de ser zero, vai passar a ser o número que está no contador, tá? Então, eu coloquei então aqui essa condição. Enquanto o índice for zero, você pode fazer essa pesquisa. Quando o índice for diferente de zero, você pode sair, porque já encontrou o número, não precisa ficar mais pesquisando, tá? Então eu dei o que? Eficiência ao meu programa. Aí, continuando, faz o que? Mais uma condição. Se o índice for diferente de zero, né? Aqui o índice está valendo 2, tá? O índice é diferente de zero? Sim. Então vai fazer o que? Vai exibir na tela a seguinte mensagem: o número 7 está armazenado no vetor 2, tá? Que é pesquisa vale 7, né? Que foi o número que o usuário digitou para fazer a pesquisa. E o índice vale 2. Então ele vai exibir a mensagem: o número 7 está armazenado no vetor 2. Agora, se o índice continuar a ser 0, se ele fez toda essa pesquisa e o índice continua a ser 0, é porque ele não entrou aqui, ó, né? Não entrou aqui, não mudou o valor do índice, é porque nenhum número
que está na variável num foi igual ao número da pesquisa, ou seja, o número pesquisado não foi armazenado. Então ele vai entrar aqui, ó. É porque o índice ainda continua valendo zero. Ele vai entrar aqui, ó, né? Se não, ou seja, se não o que? Seu índice não for diferente de zero, ele vai entrar aqui, ó, e vai dar qual mensagem? Número não armazenado, tá? Então vamos fazer aí uma execução do programa para fazer o teste, ver se o programa está funcionando adequadamente. Vou digitar aqui números aleatórios só para fazer um teste rápido, né, e verificar se o programa está funcionando corretamente, tá? Então aí estou digitando os 10 números e agora eu vou digitar um número para pesquisa. Por exemplo, no, no índice 7 eu tenho o número 12 armazenado, então eu vou digitar aqui 12, vamos ver se funciona. O número 12 está armazenado no vetor 7, tá? Então está funcionando corretamente o programa. Vou fazer só mais uma execução, digitar aqui alguns números para verificar, aí fazer mais algum teste, só para verificar se o programa está realmente funcionando, tá? Então, olha, digitei aqui alguns números, tá? Por exemplo, o número 6 eu não digitei, tá? Então, eu vou pesquisar o número 6. Olha lá, número não armazenado, tá? Então tá aí o programa funcionando adequadamente.